última profecia. Ela é bem longa, é o capítulo 10, 11 e 12. Ele é uma única profecia. Deixa eu... Sem problema. E o capítulo 10, ele dá introdução para o restante dessa profecia. O bom o engraçado, eu acredito que é inspirado, acredito fielmente que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas a posição, falando exclusivamente do livro de Daniel, quando foi selecionado os capítulos, eu não pesquisei, não fui pesquisar atrás, mas quem selecionou os capítulos 1, 2, 3, assim por diante, ele foi muito inspirado por Deus, porque a gente percebe que os 6 primeiros capítulos, eles são históricos, né? E depois... que não está indo, foi? Não foi. Pode ser a filha dele. Eu tenho um outro passador aqui. Slide. Será que eu só não sei se... Só. Tem um outro passador de slide? Se não der, aí você vai passando. Eu vou falando, você vai pulando. Deixa eu ver. Nossa, vai ter que passar. Passa para mim? Passa. Então, pode passar o primeiro. Isso. Então, o capítulo 10 a 12, ele é uma única profecia. Mas o que eu estava dizendo, que quando você pega o texto, o livro de Daniel, do 1 ao 6, ele é histórico. Mas na cronologia das datas, nem sempre ele vai batendo certinho, mas quando entra na profecia do capítulo 7, ele volta para trás. Ele volta ao tempo de Belsazar. Depois o 8º, ele também, não me recordo bem, mas parece que está no tempo de Belsazar. Depois o 9º, o capítulo 9 já está nos persas e assim por diante. Então ele não tem uma cronologia correta. As profecias do livro, ele vai indo para frente e para trás, né, na história ali do livro de Daniel. Só que quando chega nas profecias, falando das profecias, o capítulo 7 ele dá um amplo sobre todos os reinos, né? Ele mostra quatro animais e ali ele vai mostrando detalhadamente um pouco de cada reino. Quando chega no 8º, ele fala exclusivamente só sobre 2 reinos, os persas e os gregos, e dá grandes detalhes entre esses 2 reinos. E quando ele chega no capítulo 10, 11 e 12, ele exclusivamente foca um pouco dos gregos, entra bastante nos romanos e principalmente no capítulo 12, ele foca nos nossos dias. Então assim, ele vai, não sei se foi sem querer, porque o livro foi descelado, né, vamos dizer assim, de Daniel, a partir da 6ª igreja, que nós começamos a entender esse livro. Então eu não sei quando que ele foi colocado nessa categoria dessa forma, mas acho muito engraçado, muito legal isso, muito bacana, e dá certinho com as histórias nossas, né? Pode passar mais um. Então, quando a gente começa ali, capítulo 10, que é o que nós vamos estudar hoje, no 3º ano de Ciro, olha só, já era o rei Ciro, ele já tinha voltado da missão de Nabonido, ele já estava no seu 3º ano de mandato, lembrando que o 1º ano era Dario, e depois Ciro volta, ele busca o rei da Babilônia, que era Nabonido, e ele volta, e assim já no 3º ano dele no comando. No 3º ano de Ciro, rei dos persas, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Belsazar, o nome que ele recebia do babilônico, né? Esse era o nome de Daniel, o nome pagão dele. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Olha só, hoje vamos falar de um conflito e que se estende até os nossos dias. E eu achei muitas coisas interessantes dentro desse capítulo.
Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Olha só, então ele entendeu a palavra. E naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou seja, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Pode pular mais um, irmão? Então, ou seja, Daniel estava muito angustiado. E ali no livro, a gente não consegue entender. Olhando, se você focasse só o capítulo 10, hoje começasse o capítulo 10, ficaria algo sem conexão. Mas quando você lembra que o capítulo 9, Daniel teve a visão do seu povo, das 2.300 tardes, e o seu povo teve 490 anos para se redimir e acreditar no Messias, no ungido, e Daniel vê que esses 490 anos se cumprem, e o povo não presta atenção que é o Messias. Então ele viu o seu povo categoricamente caindo novamente, assim como ele foi levado como cativo. O povo judeu volta de novo a estaca zero, volta aos grandes tropeços que já tinham passado na história, não dando ouvido aos profetas, não dando ouvido às profecias e não dando ouvido a Deus. Então ali, que muitos, eu coloquei essa parte porque muitos e muitos teólogos discutem que essa angústia que estava Daniel era porque ainda não tinha assinado o decreto de Ciro para sair do povo de Israel. O povo para ir embora, voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. E aí eu coloquei em Esdras, lá, no primeiro ano de Ciro. Então nós vimos que o capítulo 10 começa já no 3º. Então no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, a profecia dos 70 anos havia se cumprido. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Ou seja, ele anunciou e escreveu o decreto para que o povo voltasse a Jerusalém, já no seu primeiro ano. Ele volta da perseguição de Nabonido, e ali ele já faz o decreto a Daniel. Nada tira da minha cabeça, isso é particular meu, nada tira da minha cabeça que Ciro já tinha todo o CPF abaixado de Daniel. Quando ele invade a Babilônia, ele já conhecia Daniel de ponta a ponta, porque é o único que fica do reino da Babilônia. Isso eu já contei nas lições passadas. Ele é o único que permaneceu, que era do rei da Babilônia, pertencia à nata Babilônia, e quando entra os persas ele continua. E normalmente nessa transição, os líderes de um império é totalmente morto, é exterminado, para não dar continuidade. Mas Daniel não. Daniel foi o único que permaneceu nos 2 impérios. Uma coisa que é raríssima, difícil. Então, Ciro já tinha em sua consciência quem era Daniel. Com certeza, já havia espiões sabendo que ele era um homem justo e reto, e não temia Nabucodonosor. Por que ele não temia? Não era porque ele era teimoso, porque ele era respondão, porque ele sabia o que era certo, e o que era errado, ele não fazia participação. Ele não se participava das coisas erradas. E isso, para um rei, é muito bem visto, ele ser justo. Então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todo aquele cujo o Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Né? Pode passar, irmão. Então 3 invasões foram na Babilônia, né? A Babilônia invadiu 3 vezes Jerusalém, o qual levou um povo cativo, né? Antes de sair esse decreto dos persas. Em 605 a.C., ali já foi Daniel e seus amigos. Depois, em 597, essas 2 invasões foram bem passivas, bem tranquilas. Jerusalém abriu os portões
e ali levaram, negociaram, levaram só alguns, mas esse do 586 a.C., esse foi bastante trágico, lembrado até os dias de hoje aos judeus, onde rios de sangue jorraram dentro de Jerusalém. Pode passar, irmão, mais um. 70 anos de escravidão. Então, do ano 605 até os meados de 536, 535, que foi assinado o primeiro decreto de Ciro. Pode passar de novo, irmão. Vamos à continuidade. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e eufaz. O seu corpo era como berílio, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como os tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como estrondos de muitas águas. Difícil, né? Muitos detalhes. Mas essa mesma visão que Daniel teve, pode pular, irmão, mais um. Essa mesma visão, ela aparece também a João. Por isso que nós conseguimos definir que ali, Daniel, quando ele tem essa visão desse ser, é Jesus. Porque na mesma visão, bem parecida, lá em Apocalipse 1, 13, 14 e 15, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes entalaradas e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, como a neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que de refina numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. A mesma semelhança dos dois. O detalhe é que essas duas vestes que está aqui é de sacerdote, é uma veste sacerdotal, é de ou sumo sacerdote ou sacerdote, é uma veste de sacerdote. Então, já mostrando a intercessão de Jesus desde aqueles tempos, desde o Antigo Testamento, ele é o nosso sacerdote. Pode pular, irmão. Vou contar uma história narrada por Flávio José, mas também tem pelo lado dos pagãos. Flávio José foi um historiador judeu do primeiro século. E ele narra uma história de Alexandre o Grande, o qual eu também fiquei bastante quando estava pesquisando, estudando Daniel, e a gente acaba estudando sobre detalhes desses reinos. E eu vi uma das batalhas de Alexandre o Grande, o qual eu fiquei bastante assustado. E eu entendi que Deus está em todo o comando de cada império. Nada é traçado sem autorização dele. Mas Lúcifer, ele entra nos detalhes nesse intermédio. Nós vamos ver hoje no capítulo 10 o lado dos persas. Mas do lado dos gregos também, Satanás atuou. Alexandre o Grande, ele estava invadindo a cidade de Sidom. E ela ficava era afastada do continente, a cidade de Sidom. E ele pede ao sumo sacerdote Jaduz, de Jerusalém, ajuda para fazer a invasão. E Jaduz, ele não aceita. Ele era, além de sumo sacerdote, líder, ele governamental também de Jerusalém. Ele nega o pedido para Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande fica muito explosivo de raiva. Você negar alguma coisa a Alexandre o Grande, ele falou, pois não, eu vou vencer e vou lá buscar a cabeça desse cara. Só porque ele negou. E aí ele consegue invadir Sidom, depois ele invade Tiro com o seu exército, ele chega, invade Gaza e ele vai marcha rumo a Jerusalém para fazer a sua vingança. Jaduz fica sabendo que Alexandre vem aproximando com o seu exército macedônio. E ali há um grande desespero em Jerusalém, um enorme desespero, porque todos sabiam a fúria que era Alexandre, principalmente quando Jaduz nega a parceria de formar um exército e conseguir invadir ali Sidom. E quando veio o exército macedônio, Jaduz, ao invés de fechar o portão, ele abre.
ao invés de equipar o exército, ele desarma, ele jejua, faz orações, sacrifício no templo, e faz bastante orações a Deus e pede para que Deus interceda por eles, esteja presente com eles. E nessa caminhada de Alexandre o Grande vindo, e ele coloca sua roupa de sumo sacerdote e vai ao encontro. Quando ele vê o exército macedônio chegando, ele vai ao encontro de peito aberto até Alexandre. E junto com ele, sacerdotes também estavam atrás dele. E junto com ele, o povo, todos vestidos, sem nenhuma roupa, sem nenhuma arma na mão. Alexandre, quando vê ele se aproximando, ele chega, vai ao encontro, o semblante dele muda. Aquele exército, quem estava ali participando do exército pagão, não entende como que houve uma mudança tão brusca no semblante de Alexandre. Aquela ira dele foi derrubada em terra. E quando ele chega na frente de Jaduz, e ele pensa, agora a viola está em casa, vou morrer. Alexandre prostra de joelho na frente de Jaduz. E ele, sem entender, o sumo sacerdote pede para que ele não prostre diante dele. E ele fala assim: quando era criança, apareceu em um sonho meu, um homem com esta veste, e fala: farei de ti um grande dominador, e dominarás todos os impérios, e eu estarei contigo. Quem será que foi esse? Narrativa dele, de Alexandre, falando. E eu estou em todas as batalhas, nunca encontrei ninguém com essa veste. E quando eu chego aqui em Jerusalém, você está com a mesma veste do homem que me apareceu como criança, falando que eu seria um grande. Vocês entendem? Isso foi narrado por Flávio José. Tem narrativas também do lado de Alexandre o Grande, mudando um pouquinho ali, mas o contexto histórico eles também narram essa mudança do semblante de Alexandre. E ele se prostrando ao sumo sacerdote. Alexandre faz grandes parcerias, perdoa muito dos impostos do povo de Jerusalém. O que ia ser uma devastação acaba sendo um entendimento político e também religioso. E ele, Flávio José fala, isso é a versão dele, já não encontra no dos pagãos, que não há outro Deus maior do que os deuses dos hebreus. Fato é que quando eu estudei isso, eu vi que Deus está no comando em todas as mudanças de império. Quando a gente lê lá nos persas, em Isaías, ele já profetizava Ciro, 100 anos antes de nascer Ciro, que ele ia diante de Ciro para abrir os portões da Babilônia, e assim aconteceu. A invasão dos persas à Babilônia foi muito passiva. Não teve batalha, derramamento de sangue, a não ser dos líderes. Mas do povo e do exército não existiu. Tá? Não existiu. Então, assim, Deus sempre está ali, mas Satanás sempre também está, de uma maneira ou outra, tentando atrapalhar esses domínios e o cumprimento das profecias. Pode passar adiante, irmão. Daniel 10 continua. Só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Esse verso aqui me faz muito lembrar também de Ellen White, né? A irmã White. Quando ela tinha as visões, pessoas ficavam com medo. Ela muitas vezes foi cogitado que ela estava endemoniada, né? Muitas pessoas fizeram um teste com velas, né? Ao nariz dela, porque quando ela está em visão, até o fôlego falta. E aí fizeram vários testes, né, experimentos, para ver se ela estava em visão ou em algum estado demoníaco, né? Fiquei, pois, eu só, completei essa grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou a cor e desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, em rosto em terra. Há uma grande fraqueza quando o profeta está tendo visão.
Isso é uma das características, é a falta de força, muitas dores, semblante, né? Isso é uma das características que a gente, por isso que eu falo de Ellen White, porque pessoas narram, né, que quando ela entrava em visão, realmente todos esses detalhes apareciam, essas características em Ellen White também. Pode passar, irmão. E se vocês acham que é só nela, também em João, tá? Vamos falar da Bíblia, né? Hoje somente. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Isso é João 1,17, Apocalipse 1,17. Aos seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João também cai de fraqueza quando ele vê a profecia de Apocalipse, o início da profecia. Pode passar, irmão. Daniel 10, ainda, do 10 ao 15. Eis que uma certa mão me tocou, olha só, como João, e sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos, ou seja, em pé, e com as palmas das minhas mãos. Ele com certeza ficou meio que assim, né, debruçado, segurando pelos joelhos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e compreender e humilhaste perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o qual há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. Ou seja, ele estava muito fraco. Pode passar, irmão. 2 detalhes ali. O príncipe, né? O príncipe da Pérsia. Esse é uma conotação que a Bíblia fala. E assim, muitos teólogos e estudiosos acreditam fortemente, inclusive a Igreja Adventista, que é um nome dado a Lúcifer, a Satanás, príncipe da Pérsia. Tá? Ele recebe vários nomes dentro da Bíblia, né? Eu estava pesquisando mais ou menos a palavra príncipe, distribuída entre Lúcifer e Deus e Jesus, né? Dentro da Bíblia são mais de 420 vezes falado, né? Então assim, ele tem o nome como príncipe deste mundo. Aqui está uma passagem: chegou o momento de julgar, né, este mundo, e agora o príncipe será expulso. Então aqui, em João 12, em João 14, em João 16, ele leva esse nome, príncipe do mundo. Deus desse século, também é um nome dado a Lúcifer, o Deus, letra minúscula, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, segundo Coríntios, Paulo fala isso. O príncipe da apostatase, do ar, Efésios 2:2, dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, Apocalipse 12, verso 9, Beelzebul, Mateus 12, 24. Então esse nome, príncipe da Pérsia, é dado a Satanás. Por quê? Porque era pagão, a Pérsia era pagã, não acreditava em Deus, né, o Deus dos hebreus. Então tudo que se denomina paganismo, né, vamos dizer assim, a Deus, vem no básico, como um alicerce, como uma estrutura, né, caracterizada de sendo de Lúcifer, seu exército. Pode passar, irmão. Aí, o que aconteceu? O príncipe da Pérsia, essa história que ele estava desde o primeiro dia da oração, mas houve uma grande batalha, um grande conflito, porque
Lembra que eu falei que Satanás, Deus tem os seus impérios, os domínios na mão dele. Mas Satanás está o tempo todo atrapalhando. Aqui nessa questão dos persas, quando Ciro decreta a volta do povo, Daniel estava muito angustiado, e agora eu vou explicar a grande angústia, né, de Daniel também, é porque já tinham se passado 2 anos, e ele ficou, com certeza sabia, tinha notícias de Jerusalém, porque ele não foi junto, mas ele ficou, morreu na Babilônia, mas ele tinha notícias de Jerusalém. E o grande detalhe era que Jerusalém não estava conseguindo fazer a reconstrução, porque existia um povo, os samaritanos, que estavam toda hora conflitando com os judeus, com o povo hebreu na reconstrução do templo. Então, eles vinham, os samaritanos mandavam, enviavam mensageiros, fazendo picuinhas, vamos dizer assim, fazendo grandes casos sobre o povo hebreu, e assim Ciro ia lá e cortava a verba, o investimento da reconstrução. Assim foi Dario também, primeiro, que também cortou, graças aos samaritanos que estavam toda hora conflitando. E isso já estava deixando angustiado, e Daniel estava orando, jejuando para que Deus ajudasse a reconstrução. Só que Satanás estava ali atiçando, atrapalhando a reconstrução. Por quê? Porque se o templo fosse reconstruído, o sacrifício voltava a ser feito no templo. E a profecia do cumprimento da vinda do Messias aconteceria. Então, tudo para Satanás era, com todo o empenho, usar os samaritanos para atrapalhar a reconstrução do templo e assim atrasar a vinda do Messias. Não deixar acontecer. Isso aconteceu também com os gregos, com o povo cristão, com o povo judeu, também. Os gregos, né, também atrapalhavam a demanda, o sacrifício no templo, sacrificaram porcos e assim vai, né? Os grandes histórias estão aí para mostrar. Nós vamos ver no próximo capítulo o atrapalhamento aí dos gregos, né? Nós vamos ver em detalhes. Mas ali especificamente dos persas, os samaritanos estavam atrapalhando a reconstrução do templo. Por isso que havia uma grande angústia em Daniel, porque além de ele ver a visão futura, o presente também estava acontecendo com o seu povo. Pode passar. Agora a palavra Miguel. Quando você lê o texto, daqui a pouco eu vou pedir só para você voltar lá, irmão, na parte de Miguel. Deixa eu só explicar essa parte. A palavra arcanjo Miguel normalmente aparece como Miguel ou arcanjo Miguel. A palavra arcanjo, ela vem do grego, né? Ela é latina, né? O grego, que vem do archangelos, né? O chefe, principal governante, né? Ângelos, mensageiro. Então, ou seja, é um chefe, mensageiro-chefe, né? Da significado de arcanjo é um mensageiro-chefe. A palavra Miguel, ela quer dizer quem é como Deus. Ou seja, a Igreja Adventista, assim como muitos teólogos, acredita que Miguel é uma representação de Cristo. Eu vou falar bem grotescamente. Quando você pega, eu não lembro agora o nome do general Mourão, mas se você falar lá o nome dele, ele tem um CPF, ele tem um nome civil. Se você falar lá, Hamilton Mourão, né? O nome dele parece que é Hamilton Mourão. Quando você fala com muitas pessoas assim, Hamilton Mourão, você conhece? Muita gente fala assim, não conheço. Mas quando você fala assim, o general Mourão, aí todo mundo já sei quem era o vice Bolsonaro, vou usar aqui, sem menção ao partido político, mas só para o entendimento. A mesma conotação de uso também de Miguel seria para Cristo, para Jesus, quando ele está em conflito. Sempre que aparece a palavra arcanjo Miguel, ele está sempre em conflito com Lúcifer. Os anjos e Lúcifer estão em conflito. Então, seria um nome dado a Jesus quando ele está nessa batalha com Lúcifer. Ele é apresentado também. Miguel ressuscita os mortos. Isso está em Judas 1,9. Quando ele retira o corpo, leva o corpo de Moisés, ele disputa o corpo de Moisés com Satanás e ele leva uma ressurreição. Ou seja,
Isso aparece depois, né? No Monte da Transfiguração, acho que que Jesus aparece e vê Elias e Moisés, né? E lá está escrito em João, já em João 5, 28 e 29, a voz de Cristo chama os mortos à sepultura. Então um anjo não ressuscita. Se fosse assim, Lúcifer ressuscitaria aqueles malvadões do planeta que tivemos aí na história, para voltar a ter ações, né? Então o anjo ele não tem esse poder de ressuscitação. Outra coisa que os adventistas observam na Bíblia, apresentam Cristo como o príncipe do seu povo. Em Isaías 9:6, príncipe da paz, né? Daniel 9:25, Messias, o príncipe, apareceu como príncipe. Então, Atos 5:31, príncipe salvador. E assim entende-se que Miguel é o Messias, desempenhando o seu mesmo papel. Ou seja, gravem bem esse aqui, ó. Quem é como Deus. Agora, irmão, volta lá. Só um pouquinho o texto. Mais um, desculpa. Aí. Quando você lê, me resistiu, mas por 22 dias, mas aquele semelhante a Deus, um dos primeiros príncipes. Esse primeiro príncipe, um dos primeiros príncipes, ele causou muitas e muitas brigas teológicas. Muitas. A verdadeira narrativa, um verdadeiro escrito, não tem um dos primeiros, mas sim o primeiro príncipe. Ele não aparece, essa tradução de um dos primeiros príncipes é uma grande conflito teológico dentro do cristianismo. O catolicismo pega essa parte e mostra, e usa como prova, né, e está de direito deles, de que Miguel é um anjo chefe, um anjo mesmo, com asas. Já grande parte dos protestantes acreditam que Miguel ele é realmente uma representação de Cristo, tá? Eu gosto de falar isso porque é uma grande briga, mas no texto mais antigo e possível ser parecido com o original, não tem um dos primeiros, mas sim o primeiro príncipe. Então, aquele semelhante a Deus, o primeiro príncipe. Se você ler desse jeito, entender que Miguel é aquele semelhante a Deus, você sabe que está falando realmente de Jesus aqui, né? Pode passar, irmão. Mais um. Aí. Então, ali está a representação de Cristo, né? O Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Príncipe, pode passar, irmão, mais um. E aí, eis que como a semelhança dos filhos dos homens. Olha lá, a representação de Cristo. Me tocou nos lábios, então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o seu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Veja só, não existe nem fôlego em visão. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele me disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar com o príncipe dos persas, com Satanás. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Lembra que ele já foi plantando com Alexandre, lá criancinha? Mas eu te declarei que o que está expresso nas escrituras da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser, lembra, ao semelhante a Deus, o vosso príncipe. Quando você lê assim, aquele semelhante a Deus, né, vosso príncipe, você consegue dar mais ênfase no texto. Ou seja, Miguel, né? Miguel, aquele que é semelhante a Deus, anjo ou criatura,
nenhuma poderia ter um nome desse. Nós estamos falando, se fosse, né, nós, seres pecadores aqui da terra, existem vários Miguel, né? Não tem nada contra, não é que é pecado você pôr esse nome. Mas, diante dos anjos, os anjos que estão face a face com Cristo lá em cima, eles jamais colocariam um nome desse. Na verdade, eu acredito que é Deus que coloca esses nomes nos anjos, né? Como foi Gabriel e alguns outros nomes, né? Então, vem, acho que de Deus mesmo essa dádiva de receber o nome. E nós vamos também ter essa dádiva na subida aos céus. Deus dará um novo nome escrito, né? Uma pedrinha para a gente. Pode passar, irmão. Então, existem aqui, caracterizado, um conflito de dois poderes, em que Satanás está o tempo todo tentando destruir o que Deus constrói. O tempo todo ele não consegue atingir diretamente, não conseguiu atingir Ciro diretamente, não conseguiu atingir Alexandre o Grande diretamente, mas ele interferiu usando outros povos, aqueles ao redores. E o que me deixa de aprendizado aqui, de grande aprendizado para mim. Talvez eu aqui no grupo não seja atingido, mas pessoas ao meu redor poderão me derrubar aqui embaixo, aqui em cima. Isso eu falo como um líder dentro da igreja, mas o grande exemplo que aqui me ensina é que Daniel orava por esse povo. E quando a gente pega a oração do início do capítulo 9, acho que é o capítulo 9, ele faz uma grande oração e ele sempre coloca nós. Ele sempre se coloca junto como pecador, como cometedor de erros ali daquele povo. Ele está junto com eles, no mesmo erro. Nós também temos que se colocarmos diante de Deus como um intercessor também pelos líderes da igreja, em ajudar e não atrapalhar. Porque essa experiência que Satanás atrapalhou os impérios acontece nos nossos dias hoje. Nós não estamos blindados. Acontece dentro dos nossos lares. Porque eu, como líder da minha casa, eu sempre falo que eu sou o sacerdote da casa. Então, se Satanás me ataca, ele consegue desfazer toda a minha família. Ele desmonta tudo. Filho vai para um lado, mulher para o outro, começa a ter uma catástrofe dentro da casa. Agora, quando ele não me atinge, ele atinge a fraqueza da minha família. E isso me atinge indiretamente. Porque se eu vejo um filho, uma esposa sendo atingida, e a gente fica também para baixo. Então, a oração intercessória tem que ser só não dentro para a igreja, mas para dentro dos nossos lares. Daniel mostra isso no contexto do conflito, que Satanás, ele é astuto. Olha só, para vocês terem uma ideia, quinta-feira eu vou ter um estudo específico, falando de família, e até minha esposa vai me ajudar a fazer, porque eu tenho um sobrinho que ele é fanático em alienígena. É fanático. Ele fica me mandando um monte de vídeo de alienígena. Olha, tio, e isso? Como você me explica isso? Olha ali, o Pentágono soltou isso, tio. É um cara lá dentro do Pentágono. E eu fico assim, cego, né? Como pode ser cego? Mas é aquele diz que me diz que, sabe? Tem muita gente que é aquele diz que me diz que. E eu falei, filho, eu chamo ele de filho porque eu criei ele. Né? Eu era um moleque, mas eu criei ele até os 14, 15 anos eu criei ele. A minha irmã trabalhava, então ele foi desde nenenzinho e ficava na minha mão e na mão da minha irmã, nós cuidávamos, trocava a fralda, então ele cresceu que nem um irmão para nós. E eu chamei de filho e ele tem um grande carinho comigo. E eu falei, filho, eu vou fazer um estudo que eu preciso mostrar na luz da Bíblia para você os ataques de Satanás nos últimos dias. Ele é perverso, ele vai usar de tudo. O próprio Cristo fala que até fogo do céu vai fazer para convencer até os salvos. Então você imagine como ele vai agir. A irmã White fala que nos últimos dias ele vai estar tão feroz, rangindo os dentes de raiva, ferozmente, para atacar o povo de Deus. Então essa oração intercessória que a gente fala, né? Isso é muito usado no catolicismo, mas eu gosto de pegar esse nome para ficar pesado mesmo. Essa oração intercessória a gente tem que fazer não só dentro da igreja, mas pelos nossos lares. Eu achei bonito a programação das mulheres que tem aqui na igreja, várias programações. A gente tem que se ajudar, né? A gente tem que somar. Pode passar, meu irmão. Em Ageu está escrito:
Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2 fala que muitos, vou traduzir aqui, porque eu tiro um texto fora do contexto, vamos dizer assim, então fica meio viajando. Aqui muitos dos que voltaram a Jerusalém eram pessoas nascidas dentro da Babilônia. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles festaram pela construção do templo, estavam alegres. Mas aqueles que sobreviveram os 70 anos cativos e compararam o segundo templo com o primeiro. E aí o que eles falavam? Mas isso aqui não é igual ao primeiro. Ixi, essa casa aqui não chega nem perto da de Salomão. E começaram a fazer picuinhas. Então Ageu fala: a glória dessa casa será maior do que a primeira. Por que maior? Porque aqui pisaria o Messias dentro desse segundo templo. Então a glória seria maior por causa da volta do Messias. A primeira vinda de Cristo, como homem, ele pisaria. Pode passar, irmão. Para encerrarmos, Gálatas 4, ali do 4, de 3 a 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, e a fim de que recebemos a adoção de filho, E recebemos o nome de Filho de Deus. Então hoje nós temos esse nome titulado, Filhos de Deus. Nós somos filhos deles. Irmãos, essa é a introdução do capítulo 10, que foi uma introdução da visão, Jesus mostrando para ele, mostrando detalhes. No próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho, porque é muito cansativo o lado histórico. Eu vou falar bem pouco do lado histórico e vou dar mais ênfase no final do capítulo 11, onde que mostra as ações do presente nosso, um pouquinho do passado, do lado romano, da Roma papal, dos nossos que possivelmente poderão acontecer. Isso é uma introdução de possível, uma profecia que ainda não se terminou, mas se caminha para o final dela. E aí depois será o capítulo 12. Junto com esse capítulo 11, falarei também sobre a trindade satânica, que ela se encaixa bem ali, a ação dessa trindade satânica. Satanás copia tudo, Deus. Ele copia tudo. Então ele também tem sua trindade. Obviamente, como diz em Daniel 2, não tem unificação nessa trindade. Essa trindade não consegue ter unificação. Ela não tem liga. Ao contrário da trindade cristã, que nós acreditamos em Pai, Filho e Espírito Santo, que existe uma unificação ali, a trindade satânica não tem unificação. Quando eles acham que estão tudo junto, eu sempre falo, quando eles acham que está tudo caminhando certo, chega Deus e dá aquela mexidinha no bolo, assim, com o dedo dele, e as coisas se bagunçam de novo. Eles não vão ter unificação. Só que isso confunde a cabeça de muitos. Por isso que eu falei do meu sobrinho, que está confuso. Os sinais que estão eles desempenhando no planeta hoje, nas ações deles, tem confundido muito. E principalmente salvos, pessoas salvas. Eu vejo muitas isso dentro da igreja, que está tendo nas igrejas, debates, discussões. Então isso não é divino, não é bíblico, não é cristão. Tá? Acho que é.